Então, Deus me revelou, né, a verdade da minha vida, da minha história, que ele falou que quando minha mãe engravidou eu e minha irmã, que a gente somos gêmeas, ele disse que ele falou que era para vir só uma. Ele disse que era para vir só uma, mas ele foi e enviou outra, por causa que, como eu falei aí, ele viu a criação do meu pai e disse que através de mim várias pessoas iam buscar ele para descobrir a verdade que tem de cada filho dele. E ele foi me dizendo que desde o início do meu nascimento, é, o inimigo a todo momento me prejudicando. E eu conversando com a minha mãe, tudo mais, minha mãe falou que eu fui a última a nascer. Eu fui a última a nascer por causa que minha mãe não sabia que era gêmeos, porque naquele tempo não era obrigatório fazer pré-natal, tá entendendo? Há 25 anos atrás. E minha mãe só veio descobrir na hora do parto. Teve minha irmã normal e eu fui cesárea. E ela soube ali na hora, a enfermeira dizendo que tinha outra. E então, minha mãe disse que eu já nasci roxa, já tinha passado da hora. Os médicos tiveram de bater na minha bunda para me chorar, ela disse. E daí então, ela disse que eu nasci com o problema de asma, vivia mais no hospital do que em casa, ela disse. E ela disse que eu só vim ficar boa depois dos meus 7 anos. Depois dos 7 anos eu vim ficar melhor da minha asma. E então, Deus me falando, né? Ele disse que ele me falou, porque quando eu tinha uns 10 anos, eu sofri um acidente que eu perdi muito sangue. E nesse dia Deus foi e na conversa com Deus, Deus foi e disse que nesse momento, ele disse, eu vou tirar todo o sangue dela, o inimigo disse. E Deus disse, pode tirar, mas eu repor. E Deus fez isso, né? E eu perdi muito sangue. E Deus repôs, como ele falou. E então o inimigo foi usando, tá entendendo? Foi mexendo para me prejudicar. E Deus foi e me disse: lembra do dia que você estava com seu esposo e a moto parou no meio da pista? Ali foi eu que coloquei a mão para não acontecer o pior. E ele foi e me fez me lembrar, né? Essa lembrança. E verdade. Eu me lembro que eu tava com o meu esposo, né? Nessa pista. E de repente a moto parou e em frente vi uma carreta. E bem próximo, né? Eu me lembro que eu só fiz só assim. Fechei os olhos e fiz assim com a mão. Quando eu pensar que não, a moto começou a funcionar e a gente seguiu, tá entendendo? E quando cheguei em casa, eu ainda disse um monte de coisa com ele. Disse que eu nunca mais ia andar com ele, que ele não sabe dirigir e tudo mais. Botei a culpa nele, tá entendendo? Mas tudo tem uma verdade. Nada é coincidência, tá entendendo? E Deus foi e me disse, lembra do dia que... Sim, aí eu fui e perguntei a Deus por que daquele meu acidente, porque eu era uma criança. E ele foi e disse, filha, você é fruto dos seus pais. E o inimigo ele tem poder de tá mexendo. Ele falou isso. Aí ponto. Aí ele foi e me falou, lembra do dia que você saiu para caminhar e o celular não despertou. Aí Deus me falou, foi eu que atrasei ali 20 minutos. Porque se eu não tivesse atrasado aqueles 20 minutos, você tava passando naquele exato momento onde a carreta tombou, virou. E eu fiquei, e ele falou, né? E foi verdade. Foi verdade. Nesse dia, eu sempre botava o celular para despertar e eu saía para caminhar, né? E nesse dia o celular não despertou e eu me acordei 20 minutos a mais. E eu já me acordei reclamando, né? Eu disse, oxi, o sol já tá muito.
o sol já tá muito quente. E fiquei reclamando, né? Eu mesmo fiquei reclamando. Oxe, eu vou caminhar uma hora dessa, o sol já tá quente, sei o quê. E eu disse, não, mas mesmo assim eu vou para concluir a semana, porque eu já tinha caminhado já 3 dias para concluir a semana. Aí eu fui. Quando eu pensar que não, que eu chego do caminho, eu vejo a carreta de milho tombar, virar. E eu me lembro que eu fiquei parada, estatalada ali, eu acho que uns 3, 5 minutos, sem reação, sem saber se eu voltava pra casa ou continuava. E eu vendo a poeira do milho subir, tá entendendo? E eu fiquei ali sem ação. Aí mesmo assim eu disse, não, mas eu vou. E eu fui e disse, não, mas eu não vou caminhar na pista não, eu vou caminhar no campo. E fui, né? Fui caminhar, mas eu fiquei pensando muito naquilo, tá entendendo? E quando eu cheguei em casa, eu disse ao chão, não vou caminhar mais não, nem em pista, nem em campo mais. E não fui mais, né? E daí então, depois da verdade, Deus foi e me mostrou isso, que tudo tudo esse tempo todinho, ele botou a mão. E ele disse que esses foi os que ele deixou ver, para mim testemunhar. Provavelmente aconteceu outros, né? Mas foi esses que ele me deixou ver para mim testemunhar, para mim estar falando aqui a vocês. Me falou toda a verdade, que nada na nossa vida é coincidência, tá entendendo? Tudo tem uma verdade atrás. E Deus foi e me revelou isso tudo sobre a minha história, tá entendendo? Que eu não sabia nada disso. Eu pensava que isso tinha sido coincidência, mas não, é a mão de Deus protegendo os seus filhos. Tá entendendo que Deus tem um amor muito grande por cada um dos seus filhos. Muito grande. E Ele protege. Ele protege seus filhos. Bom, pessoal, como eu falei aí no vídeo, que Deus me revelou outras coisas. Que a minha conversa que eu tive com ele foi em pensamento. Eu me lembro que nesse dia o meu corpo paralisou e só a minha mente, tá entendendo? Só a minha mente que estava funcionando. Eu fiquei paralisada. E, e tudo que ele falava, eu respondi. Tudo que eu perguntava, ele falava também. Ele respondia. Foi assim, foi uma conversa de horas. E nessa conversa, ele foi e disse, filha, eu preciso que você seja minha profeta. E eu não perguntei, né, a ele o que era profeta. Descobri depois, né, o que é profeta. E então, ele falou, filha, eu preciso que você dê os seus testemunhos, que você fale o que aconteceu na sua vida. Que você fale os seus testemunhos, que através de você várias pessoas vão buscar mim, porque na vida de cada pessoa tem uma verdade. E eu fui e falei, não, eu não vou não, que eu nem sei conversar com o povo. Eu sou uma pessoa muito vergonhosa e tímida e não sei conversar com ninguém não. Não vou não. Aí ele foi e disse, filha, não seja como o Jonas. E depois eu descobri a passagem de Jonas, né? Que Jonas desobedeceu à voz de Deus, né? E foi engolido pela baleia. A passagem dele. Porque desde eu mais pequena, eu sempre peguei a Bíblia para estudar e tudo mais, mas eu sempre só entendi. Eu sempre entendi só que Deus criou o mundo, né? Que Deus criou é, o
princípio eu sempre soube e os 10 mandamentos, mas nunca tinha ouvido dessas passagens e tudo mais. Descobri ao longo, né, do tempo, depois disso tudo, estou tendo estudo bíblico, né, ao vir descobrindo isso e vi caindo na real, que tudo isso que eu vivi não foi coisa da minha cabeça e nem doidice, tá entendendo? Isso foi Deus, Deus que falou, que até mesmo eu duvidei. Mas você vai descobrindo, estudando cada dia a palavra de Deus, você vai entendendo. E então, e então eu fui, então eu fui e falei. E então eu fui e falei, mas por que eu? Porque eu? É, eu sou uma pessoa muito chata e insuportável. Não, não, eu fui e disse, mas por que eu? Por que eu, meu Deus? Não, é, é, eu não vou não, que eu nem sei conversar com o povo. Eu sou, eu não sei conversar com o povo não, eu sou uma pessoa muito tímida e vergonhosa. E ele disse, filha, eu vou estar te preparando e quando chegar o momento certo, você vai revelar isso tudo. Você vai falar todo o seu testemunho, toda a sua história. E eu fui e falei, mas por que eu? Porque eu sou uma pessoa muito chata e insuportável. É, não, não. E ele disse, filha, eu conheço seu coração, você não é nada disso. E ele foi e disse, filha, eu preciso que você mude sua roupa. Aí quando ele falou isso, eu disse, não, minha roupa não. Minha roupa não, eu gosto muito da minha roupa, não vou abrir mão da minha roupa, das minhas fotos que eu gosto de postar, com a minha roupa e tudo mais. E ele foi e disse, filha, isso não te preenche. Você posta uma foto hoje, quando é amanhã, você já está pensando em qual roupa, em qual lugar postar. Isso não te preenche, que te preenche sou eu. E é verdade. Eu tirava uma foto hoje, quando era amanhã, já estava ansiosa em qual roupa eu tirar, em qual lugar eu tirar para colocar foto. E nada disso me preenchia, tá entendendo? Nada disso. Quanto mais eu postava, mais não me preenchia, tá entendendo? E o que ele falou foi verdade. E eu falei, meu bom Deus, não, eu não posso mudar minha roupa não, que meu esposo me conheceu assim, com a minha roupa assim, e se eu mudar ele vai gostar mais de mim não. E ele foi e disse, filha, mais uma vez você coloca ele acima de mim. E ele foi e disse, ele tem uma coisa que ele vem guardando há anos. E você precisa saber. E quando ele falou isso, eu já pensei coisa ruim, tá entendendo? E antes de eu falar a frase que quando eu casei, eu vinha com essa frase na minha cabeça, né? E antes de eu falar isso, ele foi e disse, sossega, eu não deixei isso concluir, mas mostrou que o ser humano, ele é falho, ele lhe decepciona, e só quem não lhe decepciona é o nosso Deus, que conhece muito bem os seus filhos. E ele sabia, se ele deixasse isso concluir, eu tinha me acabado, tá entendendo? Eu tinha. E ele foi tão bom, tão maravilhoso que ele me fez entender que nosso Deus, todo maravilhoso, ele não é falho, ele não decepciona a gente. Então depois meu esposo me revelou o que ele vinha guardando, escondendo de mim, né, e tudo mais, e foi revelado. E então ele foi então ele foi disso, porque aí no vídeo, né, que eu falei que ele não ia gostar mais de mim e tudo mais, e ele foi, e antes disso, né, ele foi e disse, nosso bom Deus, disse, filha, mas eu te perdoo, porque você cresceu uma criança muito carente, e quando você se casou com seu esposo, que você descobriu como é bom amar, você depositou, se entregou o seu amor todinho nessa pessoa. E eu te perdoo. E então
E então, no momento aí que eu falei, que eu disse, não, ele não vai gostar mais de mim e tudo mais, e depois ele foi e disse, filha, agora, agora ele vai te amar muito mais. Ele falou. E, e é verdade, foi verdade, porque depois que eu fiz as pazes com a mãe dele e tudo mais, ele tinha um sentimento trancado, guardado, tá entendendo? Ele não demonstrava, porque tipo assim, ele ficava, ele disse que ficava dividido entre eu e a mãe dele, tá entendendo? Pra não magoar nenhuma das duas. Então ele, não, ele tinha um sentimento trancado, guardado. E quando foi depois, ele conversou e tudo mais, e se abriu, e tá muito feliz, tá entendendo? Porque quantas vezes ele vinha aqui e tudo mais, falando, vamos lá na casa de mãe, sei o que, tá entendendo? E tipo assim, e ele não poderia falar o nome da mãe dele aqui dentro de casa, porque eu já surtava, eu já era briga. Já era briga, tá entendendo? E hoje em dia, depois que eu fiz as pazes com a mãe dele e tudo mais, é o sentimento, tá entendendo? O amor dele floresceu mais. Mas assim, tá entendendo? Ele se entregou. E então Deus foi e disse, e Deus foi e falou, filha, ao invés de você estar vestindo a roupa dele, é, bermuda e blusa, veste a roupa que ele gosta. E, e, e eu fui por causa que depois que eu tinha uma roupa que ele gostava muito, tá entendendo? E eu tinha surtado que ele tava gostando mais da roupa do que eu. E eu fui de fim nessa roupa. Passei, então, vesti a roupa dele de noite e tudo mais, né? E tinha vez que ele até perguntar, cadê aquela tua roupa que eu gosto e tudo mais? E eu, sei não, tá por aí. Eu de até fim na roupa, né? E Deus foi e disse que ele foi e disse, você deve amostrar o seu corpo só ao seu esposo. Porque, minha gente, o short que eu vesti e tudo mais era muito provocativo, muito curto, tá entendendo? Muito curto. E daí então ele foi e me revelou o, o que a minha roupa causou em mim. Ele foi e me revelou. Ele disse: através da sua roupa, lembra aquela pessoa que chegou perto de você falando, é, falando a você, dizendo: vocês sabem que tem uma pessoa aqui no bairro que é acostumada a trair o marido e teve vezes que leva até a filha pra. Tá entendendo? E essa pessoa olhou fixamente nos meus olhos, tá entendendo? E eu senti ali que ela tinha falado aquilo comigo, tá entendendo? Depois ela foi-se embora, nem falou quem era a pessoa. Mas eu fiquei muito mal, fiquei vários dias com aquilo na cabeça, até os anos passar, né? E Deus vir com essa lembrança, né? Essa memória. E daí então foi aparecendo outras pessoas. Teve uma pessoa que me julgou também, né? Através da minha roupa também, que ela foi e disse, oxe, tu sós casado? Eu disse, oxe, com essa roupa? Eu disse, sim, com essa roupa, sim. Eu gosto da minha roupa, meu esposo também nunca disse nada, eu gosto. Ela, oxe. Aí eu pensei, tu com essa roupa, essa pessoa foi e falou na minha cara. Após com essa roupa, eu pensei que tu era essa mulher que gostava de estar traindo o marido. Ela falou isso, tá entendendo? Tá entendendo? E tipo assim, e quando ela falou isso tudo mais, eu fiquei sem reação. Ou, tá entendendo? Não vem, não saiu a resposta para me dar e tudo mais. E eu fui e perguntei a Deus, meu Deus, mas por que o Senhor nunca me deu a resposta para me dar nessas pessoas que vinham com esse julgamento e tudo mais? E ele foi e disse, filha, ele foi e disse, filha, eu não poderia deixar você sair do propósito que eu tinha na sua vida, que eu tenho na sua vida. E, e eu sempre, tá entendendo? E eu fui e disse, sim, meu Deus, mas por que o senhor deixou acontecer aquilo? Que teve uma vez que eu discuti com um vizinho da minha mãe e tudo mais, disse ter umas coisas com ele. Por que o senhor deixou eu dizer aquelas coisas com ele?
porque eu sempre, porque eu sempre fui uma pessoa medrosa, tá entendendo? Tipo assim, eu nunca tive dom de briga, tá entendendo? Discussão, essas coisas. E nesse dia eu fui, soube umas conversas, né? E fui perguntar a ele tudo mais, e foi uma confusão. E tudo que eu falava com esse homem, ele ria, tá entendendo? Não levava a sério. E eu perguntei a Deus, aí Deus disse, filha, o inimigo ali queria te prejudicar. E eu usei esse homem. Tudo que você falava, ele ria. Para ele, tudo que você falava, ele ria. E foi verdade, tudo que eu falava, ele ria. Não tava levando a sério, tá entendendo? E eu depois eu disse, como é que eu fui desafiar um homem? Eu tô doida, tá entendendo? E Deus foi e disse que ali era o inimigo, queria me prejudicar. E Deus foi e usou esse homem, tá entendendo? E eu perguntei a Deus, Deus, por que eu sempre fui essa pessoa assim? Porque eu via as pessoas, né, que eu convivi e tudo mais, sempre tinha coragem de fazer, de discutir, tá entendendo? E eu sempre fui medrosa para essas coisas. E Deus foi e disse que eu não poderia sair do propósito dele. E graças a Deus, ele me fez assim, essa pessoa, tá entendendo? Essa pessoa para dom de briga, essa pessoa medrosa, tá entendendo? E, e então, voltando, né, é, sobre a revelação, né, que ele falou sobre a minha roupa, que já me colocou em situações perigosas, ele foi e disse, lembra do dia que você veio na pista com a sua filha, que você passou, que você vinha na pista e vinha passando um homem numa moto, que esse homem ficou olhando para você e quase que teve um acidente, ali foi através da sua roupa. E realmente foi. E realmente foi. Eu me lembro que nesse dia eu tava com a minha filha, andando na pista e tudo mais, né? Ia no postinho. E quando eu pensar que não, esse homem passou do meu lado, passou, né? E ficou olhando fixamente para mim, não olhou para frente. E ele saiu da pista que ele tava e veio na pista contrária onde vinha um carro, né? O carro branco, eu avistei de longe. E quando pensar que não, eu só fechei os olhos, né? Eu só fechei os olhos por causa que o carro branco que vinha já estava muito próximo. E eu fechei os olhos e só escutei a buzina do carro, e ele tinha saído da pista e indo para o acostamento. E eu nessa hora fui e falei, eu disse, oxi, oxi, nunca vi um rabo de saia não, só tando doido. E eu fui e disse, só tando frescando, eu falei, espia, eu disse. E, e ponto, né? E eu fui-me embora. E eu cheguei em casa e tudo mais. E quando na conversa com Deus, Deus foi e disse, ali foi através da sua roupa. E e eu disse, sim, meu Deus, mas eu não estava de saia nem short, não, eu estava de calça. E Deus foi e disse, sim, você estava de calça, mas calça cor de pele, calça apertada, provocativa. E, e ali eu botei a mão, porque depois que você soubesse a verdade, você ia estar com a consciência pesada, tá entendendo? E eu ia ficar muito mal, porque eu ia saber ali se tivesse acontecido alguma tragédia ali, e eu soubesse agora, depois que eu soube a verdade, eu ia ficar muito mal, porque eu ia saber ali que foi através de mim, através da minha roupa, tá entendendo? E daí então eu disse, ó Deus, então me faz, meu pai, me abusar da minha roupa, me abusar da minha roupa. É, e ele foi e fez. Ele me fez abusar da minha roupa, do meu short curto, muito curto, provocativo. E graças a Deus, me abusei dessa minha roupa, do meu short. Não uso mais. E como ele falou, devo mostrar o meu corpo só ao meu esposo. Então, ele me revelou, né, sobre a minha roupa, algo que eu não queria abrir a mão jamais, né? Jamais, porque eu gostava muito. E ele me deu a visão disso tudo. Então foi isso. Então eu disse, então eu largo. Então me faz enjoar, me desapega dessa roupa. Graças a Deus. E então, nessa mesma conversa, né, que a gente conversando em mente, ele foi e disse,
filha, eu preciso que você busque Suelaine para dar estudo bíblico a vocês. E eu fui e disse, não, Suelaine não. Suelaine já deu estudo bíblico a gente e não deu certo não. Não, não, Suelaine não. E ele foi e disse, por que não? E ele foi e disse, o que te impede o que te impede de buscar ela? E eu disse, não, não, Suelaine é uma pessoa muito de Deus e eu não sou digna de estar na presença dela, não. E ele disse, filha, eu conheço o seu caráter, eu sei seu coração. O inimigo a todo momento querendo que você caísse em pecado para destruir sua família e você nunca caiu. Você nunca caiu em tentação, no pecado que o inimigo queria que você caísse. Busque, busque ela. Ele foi e disse, busque ela. E eu aí imediatamente sim, aí ele foi e falou, né? O que te impede, né? E eu fui e falei, disse que eu era que Suelaine era muito de Deus, tudo mais que eu falei agora. Aí ele foi e eu fui e disse, eu sou muito uma pessoa muito vergonhosa e tímida, e eu não sei conversar, e eu não sei conversar com ela não sei conversar com ela não. Aí ele disse, é isso que te impede? Eu disse, é. Aí, ponto. Aí só sei que eu saí, tá entendendo? Eu saí, retornei e eu fiquei meditando, né? Aquilo, gente, será que foi real? Será que foi verdade? E ponto. E eu saí, tá entendendo? Eu saí da conversa.